Você provavelmente já ouviu alguém falar sobre tomar a Red Pill como se fosse um ato de coragem, despertar ou sei lá, de se tornar alguém que enxerga uma verdade oculta sobre a vida. Talvez você pensou, nossa, deve ser uma coisa de gente que lê muita filosofia, espiritualidade, expansão de consciência. E você vai entender que sim, era para ser isso, mas infelizmente, minha deusa, esses filhos do capeta conseguiram até isso desvirtuar. E hoje em dia, quando se fala de Red Pill, normalmente não é para falar sobre isso. Então prepare-se, porque hoje nós vamos descascar uma cebola cultural fétida, tóxica, extremamente perigosa, que é o movimento Red Pill. E se você achava que era só um papo de homens frustrados no TikTok, aqueles caras feios, meu Deus do céu, gente. Vocês já viram algum Red Pill bonito? Eu nunca vi. Real não existe, né? Eles dão muitas normas de condutas para as mulheres, mas assim, eles mesmos... Mulher que usa perfume da Avon, eu não quero. Mulher que usa creme Nivea, eu não quero. Mulher que usa topper, eu não quero. Mulher que não arruma a cama, eu não quero. Não lava as louças, eu também não quero. Mulher que faz o número 2 e não toma banho, também não quero. Mulher que não tem nem R$1.000 na conta, eu também não quero. Mulher que não tem cartão de crédito, eu não quero. Estão lá se achando a última bolacha do pacote. Assim, você já sabe, falou de Red Pill, falou de um cara zoado, sem conteúdo, provavelmente chato. Respira, senta aí, segura essa taça de autocuidado, porque isso vai muito além. Então vamos começar pelo começo. O que é oficialmente a Red Pill? O termo nasceu em 1999 no filme Matrix, foi criado pelas diretoras, que na época eram diretores, né, mas agora são diretoras, a Lana e a Lily Wachowski, que eram os irmãos Wachowski, que agora são as irmãs, né, que são duas mulheres trans. No filme, a pílula vermelha simbolizava acordar de um sistema, sair da ilusão, lembra do Neo? Pois é. Era enxergar a verdade por trás das aparências e viver de uma forma autêntica, mesmo que isso doesse. O Neo, ele descobria ali que estava vivendo, dormindo, de tal forma que era criada uma realidade paralela chamada Matrix, enquanto a energia dele era escravizada. Enfim, é um filme muito maravilhoso, amamos muito o filme Matrix. Só que uma coisa importante, perceba, era um filme sobre libertação, autonomia, coragem de desconstruir sistemas opressores. Era contra isso que o Neo lutava. Mas e o que esses carinhas maravilhosos fizeram com isso, gente? Eles pegaram esse símbolo de liberdade e transformaram numa ideologia misógina, cheia de ódio contra as mulheres, pautadas em machismo, ressentimento, desejo de dominação. E se isso não é sequestrar um conceito, eu não sei mais o que é. No filme, era te oferecido uma pílula azul, uma pílula vermelha. Se você quisesse acordar, você tomava a pílula vermelha. Pois é. E esses caras da Red Pill, eles pegaram esse termo para falar que eles precisam acordar sobre uma verdade das mulheres, que as mulheres são o mal do mundo. Ai, ai, pois é. Então, foi mais ou menos isso que o movimento Red Pill virou hoje. Um ecossistema de crenças que gira em torno de uma suposta verdade sobre relações entre homens e mulheres, que basicamente se resume a isso, que as mulheres são hipergâmicas, né, que só querem homens ricos, fortes, poderosos, que homens legais são rejeitados, traídos, que são usados, que a natureza da mulher é exploradora, manipuladora, infiel, e que, portanto, os homens devem parar de buscar amor e começar a buscar poder, dinheiro, domínio, controle, que relacionamentos baseados em amor e igualdade são por ilusão. Então, traduzindo num bom português, é um manual de como ser um homem emocionalmente disfuncional e socialmente muito perigoso. Afinal de contas, você teria um filho com um homem desses? Você queria que um homem desses criasse uma filha sua? E o problema? Isso não fica só no discurso. Esse tipo de discurso mata, esse tipo de discurso violenta, esse tipo de discurso radicaliza. Você vai falar que eu estou exagerando. Então, senta aí que eu vou te dar exemplos.
O Elliot Rodger, em 2014, morava na Califórnia e era um jovem muito bonito, tá? Muito bonito. Depois procura a foto dele para você ver. Tinha 22 anos e deixou um manifesto de 137 páginas, onde descrevia o seu ódio contra as mulheres por nunca ter conseguido uma namorada. Ele disse que ele estava cansado de ver mulheres se entregando a homens superficiais enquanto ignoravam caras como ele, que era tão perfeito. Ele realmente falava isso, que ele era perfeito, que ele era gentil, inteligente e muito merecedor. I don't know why you girls are so repulsed by me. It doesn't make sense. I'm sophisticated. I'm magnificent. I'm the ultimate gentleman. These sunglasses here were $300. Giorgio Armani. So I'll put them on. See? É óbvio que ele não tinha o menor tato, ele não tinha nenhum tipo de ferramenta social, nem para amizade, quanto mais para um relacionamento afetivo. E a existência dele por si só contradiz tudo que os Red Pills falam. Porque, segundo eles, as mulheres só se envolvem com homens ricos. Porém, se ele for rico e não for bonito, ou não for alto, ou não tiver poder, ou não tiver... Bom, dinheiro eu já falei, né? Enfim, as mulheres precisam desse pacote para se envolverem com um homem. Só que o Elliot tinha esse pacote. Ele era um cara bonito, um cara alto, muito rico, de uma família muito, muito rica. Filho de um produtor de Hollywood muito famoso, morava em Beverly Hills. Porém, via as mulheres como objetos, via como produtos que poderiam ser comprados. Tinha esse narcisismo que fazia com que fosse impossível ficar perto dele. Mas ele se tornou o rei dos incels, que fazem também parte desse universo Red Pill. E a coisa se tornou tão perigosa com ele que ele saiu, matou 6 pessoas e feriu 14 antes de, vocês sabem, né, de se autodeletar. E vocês sabem como que ele era chamado nos fóruns? Supreme Gentleman, o Cavaleiro Supremo da comunidade incel, o herói desses homens frustrados, inseguros, que por não terem essas ferramentas sociais, culpam as mulheres. Como que as mulheres não podem gostar deles? E que veem muitas mulheres como um objeto, um prêmio, alguém para você desfilar ao lado como um objeto. É isso aí. E, infelizmente, neste momento que a gente está vivendo, eu posso falar para vocês que isso não é exceção, isso é um padrão. Em 2018, Alec Minassian, um adepto da subcultura incel, que é parte desse ecossistema Red Pill, matou 10 pessoas atropeladas em Toronto. E em seu manifesto, ele dedicava o ataque ao movimento incel e citava o Elliot Rodger como inspiração direta. E não pense que isso é só na gringa, não, porque no Brasil a gente tem gente como o Calvo do Campari, que é o Thiago Schultz, um dos maiores divulgadores da Red Pill no Brasil, que já espalhou durante anos e anos conteúdo misógino, dizendo coisas como mulheres são máquinas hipergâmicas, se você não é rico ou musculoso, você não é ninguém, relacionamento é contrato e você deve escolher uma mulher submissa, calada, que não te questione, que aceite o seu controle. Tem alguns comportamentos, se bobear, mano, se soltar, é que nem cachorro vira-lata. Um dos problemas da infelicidade feminina é porque a mulher não quer servir, cara. Pior é que eu acho que tem mulher que acaba aceitando isso mesmo. Enfim, é claro que nenhum movimento ganha força se ele não tiver entre os oprimidos, entre o outro lado, pessoas que aplaudem isso. E esse cara só sumiu da internet depois de enfrentar um processo de ser desmascarado publicamente em grandes mídias. Mas o estrago já foi feito. As suas falas continuam se espalhando, reproduzidas por milhares de micro-influenciadores Red Pill no TikTok, no YouTube, no Instagram. Mas não para por aí, a coisa é muito mais profunda. O universo Red Pill se conecta com muitas frentes. Tem o MGTOW, né, que é o Men Going Their Own Way, que são homens que juram que nunca mais vão se relacionar com mulheres porque elas são o inimigo. Tem o PUA, né, o Pickup Artists, que é a comunidade dos artistas da sedução que ensina táticas de manipulação emocional, pressão psicológica e até abuso moral para pegar mulheres. Tem o Black Pill, que é o estágio final, onde a crença é que nem dinheiro, nem músculos e nem status resolvem. Se você não nasceu bonito, alto e alfa, você será condenado a ser rejeitado para sempre.
E o que começa ali como um meme, uma piada na internet, muitas vezes termina em radicalização, violência, misoginia normalizada. E o mais absurdo é que usam o termo Red Pill como se fosse algo libertador para os homens. E sabe o que as irmãs Wachowski, criadoras da Matrix, pensam disso? Porque elas já se pronunciaram várias vezes. A própria Lily, em 2020, declarou publicamente: estou muito brava que eles sequestraram nossa metáfora. A Red Pill era sobre a libertação das amarras de um sistema opressor e agora virou desculpa para machismo e ódio. Sim, a Red Pill era sobre sair da opressão e foi sequestrada para defender o próprio sistema opressor. É surreal, é surreal. Fez muito sucesso esse ano a série Adolescência. E eu mesma ali conversando com outras mães e conversando em grupos de pais, enfim, percebi que muita gente viu a série e se atentou muito ao fato do bullying. Realmente, o bullying é um problema gravíssimo. Mas existia um outro problema por trás que para mim era 10 vezes pior, que era aquele menino lindo, aquele menino cheio de expectativas, cheio de coisa boa pela frente, ter acabado com a vida dele por ter sido convencido por incels, por red pills, que mulheres não valiam nada e que a vida delas não valia nada. Quer dizer, bullying é errado? Muito errado. Agora, matar mulheres, tá certo? Não. Mas uma coisa que ficou muito óbvio na série é que esse menino, ele escrevia coisas absolutamente misóginas, machistas nas publicações da menina e era um menino que acompanhava muito incels e red pills. Quer dizer, isso está sendo normalizado pela nossa sociedade, como se dissesse assim, os meninos sempre foram assim, então deixa eles continuarem sendo assim. Não, gente. Enquanto a gente permitir e normalizar que meninos sejam assim, que meninos vejam mulheres como corpos, como apenas a coisa material, movimentos que nem Red Pill continuarão existindo e serão também normalizados, e as meninas continuarão ali sendo vistas como objetos. Então, se acontecer delas serem expulsas, sabem? A culpa vai ser delas, porque de repente estava com shorts. E se acontecer da menina sofrer um bullying por conta de uma sexualidade mais livre, a culpa vai ser dela. Afinal de contas, a sexualidade livre ainda não está à disposição da mulher, só do homem. O homem é legal quando faz isso, a mulher não. Então, sim, a Red Pill era sobre sair da opressão, essa opressão que nós mulheres sofremos há muito tempo, e foi sequestrada para defender o próprio sistema opressor. Gente, é absolutamente surreal. E por que isso é perigoso? Porque o Red Pill não é só uma opinião, é uma cartilha de como desconstruir empatia, humanidade, respeito, desconstruir toda uma luta para que as mulheres conseguissem começar a ter alguma voz, porque a gente está muito longe de ter conseguido isso. A gente ainda passa por situações de muita opressão, de muito machismo, começa vendo nossos salários, começa vendo as nossas vidas, como nós somos muito mais sobrecarregadas. Então, ensina os homens a enxergar mulheres como objetos, não como pessoas. Cria uma cultura de ressentimento, onde o amor vira uma transação e afeto vira moeda de troca. Alimenta uma masculinidade frágil, violenta, narcisista. E isso não fica no discurso. Causa depressão, causa pessoas que deletam a própria existência, causa violência doméstica, feminicídio, massacres públicos, como os casos que você acabou de ouvir aqui. E se você acha que, mas é só papo de internet, cuidado, porque toda grande tragédia humana começou com um discurso. Vocês sabem, olha aí nossa história. Às vezes um discurso de um louco, que as pessoas olhando de longe hoje em dia falam, cara, era só um cara louco. Mas pegou ali milhares de pessoas. Um discurso constrói realidade. Discurso constrói ódio, constrói medo. Mas também pode construir resistência, lucidez, transformação. E é para isso que o canal Café com Deusa Mãe começou a existir, nasceu, né? É para isso que esse canal existe. Para te lembrar que enquanto eles espalham pílulas de controle, nós distribuímos pílulas de consciência. O movimento Red Pill é sim uma ameaça às mulheres, aos homens, à humanidade, porque ele não constrói nada, ele só destrói. E se você acha que isso tudo é pesado, respira, porque no próximo vídeo nós vamos falar
de um tema que te interessa diretamente. Como identificar sinais de um homem misógino antes que ele destrua a sua paz. Te vejo lá, minha deusa. Lembre-se, aqui a única pílula que você vai tomar é a do despertar e ela não tem gosto amargo de medo, ela tem gosto de liberdade. Até o próximo. Beijo para vocês.